Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Beleza, tá me ouvindo direitinho? Uhum. Beleza, joia. Vamos aguardar um pouquinho aí para o pessoal chegar. Fez essa atividade, Gabriel? Isso, professor. Beleza. Segunda lei da termodinâmica. Tem questões da primeira aqui também, mas são poucas. Duas, parece. As outras todas envolvem a segunda lei. Professor, teve algumas que eu fiz, mas que eu não lembro qual foi as que eu tive dificuldade aqui. Certo, mas aí na hora que a gente vai corrigindo, eu acho que você vai lembrar, na hora que a gente vai falando da questão aqui, e aí você acompanha a correção. Depois eu vou postar a correção também lá para vocês, igual eu faço. Eu vou mandar a Ok. lista corrigida, que aí é bom para vocês estudarem também. Vamos dar mais um minutinho, Gabriel, para ver se chega mais alguém. Senão a gente Ô, começa professor, eu com só os queria dois confirmar minutos. uma coisa. Hum. São 2 semanas, né? Das aulas? Ainda faltam 2 semanas de aula, sim, é. A gente tem 2 semanas de aula, Nessa e na outra, né? nessa e na outra para encerrar a quarta unidade. E aí depois quem ficar de recuperação, aí vai ter aula também de recuperação. Mas vai ser que dia de terminar? Terminar o que? Geral? Você Sim. fala quem ficou de recuperação? Não, quem já passou direto? Quem já passou direto é dia 3 mesmo. Dia 2 2 ou 3 eu não sei se que dia é sexta-feira. Eu sei que dia 3 vocês já estão, quem passou direto já fica liberado. Dia 3 acho que a gente já começa a dar aula, já é para recuperação paralela. Dia 5 é minha formatura, professor, do Remo. Ah, beleza. Joia. E de Aí, junto com no dia do meu aniversário. pronto aí. Parabéns. É bom que você já fica liberado. Já fica tranquilo para sua formatura, né? Beleza. Parabéns. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no grupo falando que eu estou esperando esse povo. E aí, Gabriel, a gente está mais um minutinho. Se não chegar ninguém, a gente começa, viu? Ok. Só nós dois mesmo. Não vou ficar esperando ninguém, não. A gente já esperou já 3 minutos. Vou dar mais um minutinho, 4 minutos e a gente começa. O pessoal não está muito interessado em correções de questão de vestibular, não. Só querem saber de questões do Enem. Só que o problema aí, Guilherme está chegando aí. O problema é que tem outras coisas para fazer também, né? Às vezes você vai fazer vestibular tradicional, os estilos das questões são essas aí, são diferentes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Luísa. Vamos lá, vamos começar aqui. Bom, então essa aula de hoje é para a gente corrigir essa atividade, tá? É atividade de termodinâmica ainda, segunda atividade de termodinâmica. Já está mais relacionada com a segunda lei. Atividade que envolvia só a primeira lei, a gente já passou. Aqui também tem questões da primeira lei, porém, a maioria delas é questão envolvendo a segunda lei da termodinâmica, certo? Bom, primeira questão diz o seguinte: o segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível você produzir uma máquina térmica que seja capaz
de retirar todo o calor de transformar todo o calor que ela retira de uma fonte quente em trabalho. Então diz o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar de uma fonte e convertê-lo integralmente em calor. Ou seja, transformar todo o calor que ela retira da fonte quente em trabalho. Eu já disse para vocês que se isso ocorresse, seria a solução dos nossos problemas ambientais, né? Nós não teríamos resíduo para ser jogado no meio ambiente. Geralmente a nossa fonte fria é o meio ambiente. Então a máquina térmica, uma fornalha de uma indústria, por exemplo, ela queima carvão, queima madeira e joga o excedente, que é a fumaça, pela chaminé da indústria, vai para o meio ambiente. O carro queima combustível e joga fumaça, que é a poluição, para o meio ambiente. Então, esses resíduos são justamente os rejeitos que não conseguem ser convertidos em calor na transformação química da combustão e vai ser jogado para o meio ambiente. Então, por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento é de 100%. Errado, não podemos. Né? Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Errado, ela sempre tem que jogar para a fonte fria. Ela precisa de duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Errado, tá? São grandezas homogêneas, que está relacionado com energia. De qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Exato. Tudo que ela não consegue transformar em trabalho, ela tem que rejeitar para a fonte fria. Então, a letra D é a resposta correta. Somente com a fonte fria, uma máquina sempre mantida a 0 graus, seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Não, já falou aqui na segunda lei que é impossível uma máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Então a resposta correta é letra D. Ô, professor, Sim, pode falar. eu falo assim, que podia só voltar na primeira, por favor? Eu falo Sempre, assim, a máquina térmica operando, ele falou que retira o calor, mas isso. como é que diz que converteu integralmente em trabalho. Ela não Eu não pode entendi essa parte, pegar não. uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? É por exemplo, um carro, tá? Lembra que eu expliquei na aula passada o motor do carro? O que o motor do carro faz? Ele explode uma mistura de combustível com ar dentro do bloco do motor, e essa explosão faz o pistão subir. Está ligado a um eixo, esse eixo roda, o movimento do eixo empurra o pistão para baixo de novo. Comprime a mistura, que explode de novo e sobe. Então vai ficar explodindo e empurrando o pistão para cima, que vai descer automaticamente pelo movimento do eixo. Isso daí vai virar um movimento de sobe e desce. Esse movimento de sobe e desce do motor vai ser transmitido para a roda Entendi. E, mas de através uma do certa forma ele diferencial. não está gerando um calor? Quando ele explode, ele está gerando calor. Esse calor que da explosão, parte vira trabalho, que é o movimento do carro, e parte não vira trabalho, é o que vai, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que vai ser eliminado pelo escapamento do veículo para o meio ambiente. Entendeu? Então, nós temos sempre um resíduo. Se Hum. fosse possível uma máquina com 100% de rendimento, o carro ia queimar toda a gasolina e não ia jogar nada para o meio ambiente. Aí seria uma maravilha, a solução para os nossos problemas ambientais, né? Você não teria resíduo para o meio ambiente. Só que vocês estudarem química, que não existe reação química sem resíduo, né? Então sempre vai ter um resíduo numa reação química. Uma combustão é uma reação química. Pode ser aqui no caso do motor que eu estou dando para vocês, como exemplo, mistura de gasolina com ar, mistura de álcool com ar, mistura de diesel com ar, biodiesel com ar. Tem uns que são menos poluentes do que outros, mas todos eles geram resíduos que vão ser jogados para o meio ambiente, certo? Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Vou desligar a câmera aqui para ver se melhora um pouco o sinal, a transmissão aqui. Mas eu estou ouvindo vocês. Qualquer dúvida, abra o microfone, por favor,
e pode perguntar aí. Bom, segunda questão diz o seguinte: qual a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 100 joules durante uma compressão adiabática? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ele quer saber a variação da energia interna. Bom, nós sabemos pela primeira lei da termodinâmica que ΔU é igual a Q menos trabalho. Ou Q é igual a trabalho mais ΔU. Aqui inverteu, botou na posição original da forma. ΔU é ΔQ menos trabalho. Porém, a compressão é adiabática. Numa transformação adiabática não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, ΔQ é zero. Então, ΔU vai ficar igual a menos trabalho. Beleza? Aí vem o X da questão. Qual a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 100 joules? Então, o trabalho foi realizado sobre o gás, porque é uma compressão, o gás está sendo comprimido, não é uma expansão. Então, o trabalho aqui, nesse caso, é negativo. Então, o trabalho sobre o gás de 100 joules fica menos 100 joules na fórmula. Ok? Porém, na fórmula, ΔU é igual a menos trabalho. Então, menos vezes menos 100, ΔU é igual a 100 joules. Resposta correta, letra A. Então, não é menos 100, é mais 100, porque tem que fazer o joguinho do sinal e botar o sinal do trabalho, que é negativo. Ok? Ô, professor, ok. Mas tu fala assim para ficar menos 100. Fala assim, Você vai ver no enunciado. Trabalho realizado sobre o gás é menos 100. Pelo gás, aí você vai botar mais 100. Tá? pelo gás é mais 100, né? Mais Ah, 100. Sobre o gás é menos 100. Pelo próprio gás. Ou então aqui, compressão é comprimido, é negativo. Alguém fez força sobre o gás, é menos 100. Se for expansão, é o próprio gás que está expandindo, é ah, positivo, mais 100. Certo? obrigado. Nada. E aí, eles colocam também nos vestibulares o seguinte: ele faz essa mesma questão aqui e, ao invés de perguntar qual a variação da energia interna, ele pergunta o que ocorre com a temperatura do gás. Aumentou, diminuiu, permaneceu constante, e aí coloca as alternativas, tá? Ou então bota numa questão assim para você responder. O que vai acontecer com a temperatura do gás? Se o trabalho foi realizado sobre o gás e a transformação é adiabática, consequentemente, ΔU é positivo, a temperatura do gás está aumentando, certo? Então, a temperatura do gás aumenta nesse caso. Bom, terceiro, durante uma expansão de um gás, este realiza um trabalho de 200 joules. Aqui, ó, expandiu é positivo. 200 joules foi realizado pelo gás também, vai ser mais. Mediante o recebimento de uma quantidade de calor de 900 joules. Nessa expansão, a variação da energia interna do gás é quanto? É a mesma coisa. ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. Só que aí você vai usar os sinais. Qual a quantidade de calor que ele recebeu? 900 joules. Recebeu calor, ΔQ é positivo. Se ele cedesse calor, ΔQ seria negativo. Certo? E o trabalho foi realizado pelo gás. Ele realiza o trabalho. Então, o trabalho é positivo. Então, vai botar 200. O menos aqui é da fórmula. Q menos trabalho. Então, 900 menos 200. ΔU é 700 joules. Resposta correta, letra B. Certo? Lembra que eu coloquei essa mesma questão como exemplo, só que eu falei que o gás estava sendo comprimido e o trabalho era realizado sobre o gás. Aí ficou negativo e dava 1.100 a resposta, porque se ia somar menos, menos vezes menos dá mais, 900 mais 200, 1.100 joules seria a resposta. E foi o exemplo que eu utilizei para vocês na aula da primeira lei de termodinâmica. Certo? Bom, quarta questão, então.
Quarta questão, todo mundo está me ouvindo aí? Direitinho? Se travar, Travou um pouco. travou, Travou um né? pouco, mas melhorou. Isso. Se travar, avisa aí que a gente volta. Então, a quarta questão. Uma máquina térmica cíclica recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza um trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Eu disse para vocês que o rendimento poderia ser chamado de R, como estava lá no slide, ou Ni, que é o mais comum, que é essa letra grega aqui, esse N grego. Então, Ni é igual a rendimento, e rendimento é igual a trabalho sobre Q1, que é a quantidade de calor que você retira da fonte quente. Então, qual foi o trabalho realizado? 3.500 joules. Qual foi a quantidade de calor que ele retirou da fonte quente? 5.000 joules. 3.500 dividido por 5.000 dá 0,7. Então, o rendimento dessa máquina é de 0,7. Ou, se você quiser representar por percentual, vezes 100 vai equivaler ao rendimento de 70%. Ok? Ah, professor, mas você falou lá na sala de aula, na aula, que não existe máquina térmica com rendimento superior a 40%, que normalmente gira em torno de 30% 40%. Exatamente. Tá? Não tem máquina térmica, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma máquina térmica, produzir uma máquina térmica que fosse capaz de ter um rendimento superior a 40%. Geralmente fica em torno de 30% a 40%. Porém, nada impede que ele coloque numa questão uma máquina com rendimento de 100%, com rendimento de 100 ele não vai colocar, porque 100 é impossível, mas de 90%, 95%, 70%, como é o caso dessa questão. Por quê? Porque esses são dados fictícios. E aí você vai ter que trabalhar em cima dos dados que ele passou. Calculou aqui, deu 70%, essa máquina não existe. Não existe realmente. Porém, nos dados da questão, ela está dando esse rendimento, certo? Ele não vai colocar uma que dê um rendimento de 100%, porque 100% não vai existir, ok? Mas 70%, 80%, 90% não existe hoje, mas nada impede que seja descoberta alguma máquina térmica no futuro que possua esse rendimento. Então, vocês vão ter que trabalhar com esses dados fictícios, ok? Não se preocupe e achar que está errado e anular a questão ou marcar outra resposta, porque não existe a máquina térmica. São os dados hipotéticos. Quinto, em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ de calor por uma fonte quente para o início do ciclo e 780 joules passam para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina, considerando que toda energia que não é transformada em calor passa a ser realizado trabalho? Então, a diferença, o que é trabalho? A diferença entre Q1 e Q2. Ele retira uma quantidade de calor da fonte quente, joga uma quantidade de calor para a fonte fria. O que ele não jogou para a fonte fria, obviamente, foi convertido em trabalho. Foi o que a máquina conseguiu transformar desse calor em trabalho. Então, você vai pegar trabalho é igual a Q1 menos Q2. Q1, 3.000 joules, porque são 3 quilojoules. E Q2, 780 joules. 3.000 menos 780, um trabalho de 2.220 joules, ou 2,22 quilojoules. Tanto faz. Tá? A unidade padrão é joule, mas também é usado quilojoules se ele pedir nas alternativas da questão. Beleza? Bom, sexta. Certa máquina realiza por ciclo um trabalho de 3.000 joules e cede a uma fonte fria 3.200 calorias. Com esses dados, determine aproximadamente o rendimento percentual da máquina. Então, ele quer o rendimento em porcentagem. Bom, ainda coloca aqui, adote uma caloria 4,2 joules. Nós sabemos que uma caloria é igual a 4,18 joules. Porém, ele mandou usar 4,2 para facilitar o cálculo. Então, a gente vai calcular em cima dos dados da questão. Quem é rendimento? Trabalho sobre Q1. Tá? Eu tenho trabalho? Tenho 3.000 joules. Eu tenho Q1?
Não. Eu tenho Q2. O que ele jogou para a fonte fria. Bom, só que trabalho é Q1 menos Q2. Então, se eu pegar trabalho, que é igual a Q1 menos Q2, eu tenho trabalho em Q2, eu posso achar o valor de Q1, que é o valor que eu vou jogar aqui na fórmula de rendimento. Então, vamos lá. Trabalho é 3.000 joules. Q1 eu quero descobrir, menos o calor que ele joga para a fonte fria. Só que o calor que ele joga para a fonte fria não é 3.200 calorias. Está em joules. Então, você tem que converter 3.200 calorias para joule. Como é que você faz? Multiplica por 4,2 que ele mandou aqui. Então, vai nos dar 13.440 joules. A quantidade de calor que ele joga para a fonte fria. E aí, o que você vai fazer? Você vai inverter. Q1 é igual a 3.000. Esse daqui que é negativo passa para lá somando. Mais 13.440 joules. Então, Q1 é igual a 16.440 joules. Certo? Essa é a quantidade de calor que essa máquina tira da fonte quente. O rendimento vai ser o trabalho dividido pela quantidade de calor que ela retira da fonte quente. Eu acabei de calcular 16.440 joules. Então, 3.000 joules dividido por 16.440 vai dar 0,18. Só que ele pediu em porcentagem. Multiplico por 100, uma porcentagem equivalente a 18%. Portanto, a resposta correta é letra D. Beleza? O Dúvidas? pessoal multiplicou aqui, né, professor? 4,2 por 3.200, né? Isso. 3.200 vezes 4,2. Achei que Q2 dá 13.440. Passa para o outro lado, soma com o trabalho, você acha o valor de Q1, 16.440. Certo? Certo. Foi essa letra 7 que eu estava na dúvida. Pronto, vamos lá. Sétima questão. Tem-se uma máquina térmica cujo rendimento é igual a 0,2. Então, o rendimento é de 20%. Mas o valor que você vai jogar na fórmula é sempre o valor numérico, 0,2. Eu disse lá no enunciado, na explicação do conteúdo para vocês, que o rendimento é um número adimensional. Você calcula o valor que der o rendimento. 0,18 é o rendimento da máquina. 0,2, 0,4, 0,3. Esse é o rendimento da máquina. Eventualmente, você vai transformar em porcentagem. Quando ele pedir, quando tiver nas questões em porcentagem. Se não tiver falando nada, você vai usar o valor numérico. 0,2, 0,25, 0,15. O valor que der numérico é o que você vai jogar aqui na fórmula. A fórmula calcula o valor numérico, não é porcentagem. Você que transforma depois. Certo? Então, cuidado com isso, que a maioria dos alunos pega aqui, bota aqui 0,2, 20%, coloca 20 aqui e multiplica e acha tudo errado. Não é porcentagem na fórmula, é o valor do rendimento que é adimensional. Bom, então a máquina tem um rendimento de 0,2, supondo que essa máquina absorva da fonte quente 10.000 joules de calor, determine o trabalho realizado e o calor que foi jogado para a fonte fria dessa máquina. Então, beleza. A máquina está me dando o rendimento e o calor da fonte quente. Então, se ela deu o rendimento, que é o Ni, e o calor da fonte quente, eu posso achar o trabalho, que é uma resposta que ele está pedindo. Então, trabalho, rendimento é igual a trabalho sobre Q1. Quem é o rendimento? 0,2. É igual a trabalho sobre 10.000. Passa os 10.000 multiplicando 0,2. 10.000 vezes 0,2 vai dar 2.000 joules. Então, 2.000 joules é o meu trabalho, certo? Já elimina as três aqui e fica entre C e E. Bom, só que eu posso calcular com trabalho, já que eu tenho Q1, a quantidade de calor que ele joga para a fonte fria. Trabalho é igual a Q1 menos Q2. Quem é trabalho? Acabei de calcular 2.000 joules. Quem é Q1? 10.000 joules. Menos Q2, que é o que eu quero descobrir. Passo o Q2 para cá, fica positivo. Menos 2.000, porque vai para lá positivo, fica negativo. 10.000 menos 2.000, 8.000 joules. Então, a resposta correta, letra E, trabalho 2.000 joules e Q2, quantidade de calor que joga para a fonte fria, 8.000 joules. Por isso que a resposta é letra E. Beleza? Obrigado, professor. Nada.
Oitava questão, aí já é uma questão que envolve o gráfico, tá? Vocês vão encontrar também algumas questões que eles passam aí, os valores para você interpretar num gráfico. E aí já é interessante porque mistura os dois, mistura o conceito da primeira com a segunda lei. Então, calcule o rendimento de uma máquina térmica que segue um ciclo descrito no diagrama, sabendo que ela absorve 4 vezes 10 a 4 joules de calor por ciclo. Então, ele está dando a quantidade de calor que ela absorve. E ele está pedindo o rendimento. Então, ele dá a quantidade de calor que retira da fonte quente, só que quer o rendimento da máquina. Como é que eu vou calcular o rendimento? Trabalho sobre Q1. Mas ele só deu Q1. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho pelo gráfico, tá? Então, o gráfico é um gráfico de pressão por volume. E eu disse para vocês que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Quando eu tenho pressão variável ou transformação cíclica, eu disse para vocês que o trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Então, o trabalho vai ser igual à área do gráfico pressão versus volume. Então, quem é a área aqui do retângulo? Base vezes altura. A base é 0,1, que vai de 0,1 até 0,2. Então, 0,1 é a base. E a altura, 2 menos 1. Só que aqui ó, é 2 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Aqui já está em metro cúbico. Então, vai ficar 2 vezes 10 a 5 menos 1 vezes 10 a 5, que dá 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. 1 vezes 10 a 5 vezes 0,1 é igual a 1 vezes 10 a quarta, ou 10.000 joules. Então, calculei, através da área do gráfico, que o trabalho é de 10.000 joules. Agora eu posso achar o rendimento. Rendimento QNI é igual ao trabalho sobre Q1. Trabalho 10.000 joules, dividido por Q1, que está aqui no enunciado, 40.000 joules. 10.000 dividido por 40.000 dá 0,25. Como as alternativas estão em porcentagem, você já sabe que tem que pegar o rendimento e multiplicar por 100. 0,5 vezes 100, 25%. Portanto, a resposta correta, letra C, 25%. Beleza? Tranquilo aí, todo mundo entendeu? Ótimo, vamos lá. Sim, professor. Jóia. Nona questão da lista. Cada ciclo de uma máquina térmica extrai 45 kJ de uma fonte quente e descarrega 36 kJ de calor para uma fonte fria. O rendimento máximo dessa máquina térmica pode ter, é D. Então, rendimento, sabemos que rendimento é igual a trabalho sobre Q1. Porém, eu disse para vocês que se ele desse a quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria, eu também poderia calcular o rendimento por essa fórmula aqui. Ni é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, para não ter que calcular o trabalho e depois jogar aqui. Então, Ni é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, 1 menos 36.000, porque está em quilojoules, dividido por 45.000 quilojoules, né? Então, se transforma em joules, 36.000 joules, 45.000 joules. 36.000 dividido por 45.000 dá 0,8. 1 menos 0,8 dá 0,2. Como a resposta está em porcentagem, multiplico por 100, 20%. Resposta correta, letra A, vai ser o rendimento máximo dessa máquina. Beleza? Então, observando que a maioria das questões, isso aqui são questões de vestibulares, desculpe. Eu tirei aqui a referência quando eu elaborei a lista, mas são questões de vestibulares, tá? Então, vocês observam que a maioria deles pedem as alternativas em porcentagem. Então, você vai ter que calcular o rendimento e transformar em porcentagem. Bom, para finalizar essa lista, tem o seguinte. A 10ª questão analisa as proposições a seguir. Primeira afirmativa. Máquina térmica é um sistema que realiza uma transformação cíclica. Depois de sofrer uma série de transformações, ela retorna ao estado inicial.
Verdadeiro. Completa o ciclo, né? A máquina realiza trabalho, geralmente transforma esse trabalho em movimento, e aí ela volta novamente para o início do ciclo para queimar novamente o combustível e iniciar o processo cíclico novamente. Então, máquina térmica sempre trabalha em ciclos. Ok? Travou aí? Parece que travou, né? E agora estão me ouvindo direitinho? Abra o microfone aí, por favor, e dê um retorno que para mim travou aqui. Tá sim, pessoal. Agora tá de boa. Deu uma travada, Beleza. mas voltou. Voltou, né? Então, beleza. Então, segunda afirmativa, é impossível construir uma máquina térmica que transforma integralmente calor em trabalho. Verdadeiro. Exatamente o enunciado da segunda lei. Terceira, o calor é uma forma de energia que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Verdade. O calor passa sempre naturalmente, espontaneamente, do corpo de maior temperatura para o de menor. Ah, professor, e a geladeira? A geladeira que eu vou explicar na sequência, ela faz o contrário. Ela pega o calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Mas isso não é um processo natural, é um processo artificial. O motor tem que trabalhar em cima da máquina. Então, qualquer refrigerador, ele necessita de um processo artificial. Então, o motor trabalha em cima do dispositivo para poder fazer artificialmente o calor passar da fonte fria para a fonte quente. O natural é essa aqui, que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, aqui é verdadeiro. Quarta afirmativa, é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento igual a 0,1. Falso. 0,1 vezes 100 é 10%. É impossível construir uma máquina térmica que tenha rendimento igual a 1. 1 equivale a 100%, e aí é impossível. Mas 10% você tem máquina térmica com 10% de rendimento, sim. Então, essa aqui é a única falsa. E a última, quando um gás recebe 400 joules de calor e realiza um trabalho de 250, sua energia interna sofre um aumento de 150. Verdadeiro. Se ele recebeu 400 e transformou apenas 250 joules em trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, a energia fica conservada no próprio gás. E aí ele vai pegar os 150 joules que sobrou e vai agitar suas moléculas, sua energia interna e sua temperatura irão subir. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. Beleza? Todo mundo entendeu aí a correção? Alguma dúvida sobre essas questões? Tá tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos ver se abre. Tá meio lento, mas vai abrir. Aguarda um minutinho. Vamos lá. Só um minutinho, viu? Deixa eu carregar os slides aqui. Pronto, aqui. Isso aqui que eu quero. Bom, todo mundo tá vendo aí? Apareceu o slide para todo mundo aí. Nós explicamos no finalzinho da última aula o ciclo de Carnot, tá? E hoje eu ia explicar refrigerador, só que eu achei que ficou muito corrido aqui essa parte do ciclo de Carnot. Então a gente vai aproveitar esses minutinhos finais, já que a gente está bem tranquilo, a gente está fazendo a revisão. Os principais assuntos do Enem a gente já revisou, então a gente vai trabalhar direitinho isso aqui, porque ficou meio corrido na última aula. Então, o que é o ciclo de Carnot? Carnot, ele foi um cientista que descobriu uma máquina capaz de gerar, de produzir um rendimento maior do que uma máquina comum. Então, realizando vários testes, ele viu que se a máquina operasse em ciclos
com 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas, a máquina iria apresentar o maior rendimento possível. Então, essa máquina ficou conhecida como máquina de Carnot. E esse processo ficou conhecido como ciclo de Carnot. Então, o que é uma máquina, um ciclo de Carnot? É aquela máquina térmica que trabalha operando entre 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas, obtendo, assim, o máximo de rendimento possível. Certo? Então, o ciclo de Carnot, ele trabalha através de transformações isotérmicas e adiabáticas. Então, aqui, o gás está no estado 1. Primeiro, o gás expande, ele aumenta de volume, o gráfico é de pressão versus volume. Então, se o gás vai de 1 para 2, ele está expandindo. Então, ele está aumentando o volume, certo? Trabalho realizado pelo gás. Então, passou de 1 para 2, é uma expansão. Como aqui está mostrando no gráfico, uma expansão isotérmica. A temperatura permanece constante. Depois ele vai de 2 para 3, sofrendo uma transformação adiabática. Tá? É uma expansão também, porque o volume está aumentando. Quando chega em 3, ele sofre uma compressão isotérmica. Então, diminui o volume e mantém a temperatura constante. E de 4 para 1, ele sofre uma compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot, você tem de 1 para 2 uma expansão isotérmica, 2 para 3 uma expansão adiabática, 3 para 4 compressão isotérmica e de 4 para 1, retornando ao estágio inicial, uma compressão adiabática. Essa daí é uma transformação de uma máquina que segue o ciclo de Carnot. Portanto, é uma máquina de Carnot, aquela que, teoricamente, nós temos o maior rendimento possível. Certo? O que está ocorrendo aí? Na expansão isotérmica, de 1 para 2, aqui no caso desse gráfico de A para B, o gás está em contato com o sistema de temperatura constante. Então, ele recebe calor, mas a temperatura permanece constante. Por quê? Porque ele está realizando um trabalho para expandir. Certo? Depois, ele tem de B para C uma expansão adiabática. O que está acontecendo? O gás não cede nem recebe calor, mas sua temperatura diminui, porque ele continua expandindo, então ele continua realizando o trabalho. Certo? De C para D é uma compressão isotérmica. Então o gás mantém a temperatura constante, certo? Porém ele está cedendo uma quantidade de calor, já que o trabalho aí é negativo, está sendo realizado sobre o gás. Então, uma compressão. E de D para A é uma compressão adiabática. O gás não recebe nem cede calor, mas sua temperatura aumenta. Por quê? Porque, novamente, existe um trabalho sendo realizado sobre o gás. Certo? Então, o gás não recebe calor, mas sua temperatura aumenta. Aqui, não varia a temperatura, mas tem trabalho sendo realizado pelo gás, trabalho positivo. Não recebe calor, mas o gás realiza trabalho. Então, consequentemente, a temperatura vai diminuir. Ele pega a energia para realizar trabalho das moléculas, porque ele não recebeu calor. ΔU é zero, tá? Então, aqui, nesse caso, de C para D, está comprimindo, o trabalho é negativo realizado sobre o gás. E de D para A também não recebe nem cede calor, mas sua temperatura vai aumentar porque houve um trabalho realizado sobre o gás. Então, essa energia vai ser transferida para as moléculas. Numa máquina de Carnot, a gente pode calcular o rendimento através da relação entre temperaturas. Rendimento não era 1 menos Q2 sobre Q1, só que aqui a fonte está trabalhando com temperatura. Então, você vai pegar rendimento é igual a 1 menos T2, que é a temperatura da fonte fria, menos T1, que é a temperatura da fonte quente. E aí você vai obter o rendimento da máquina de Carnot, que é o rendimento máximo. Porém, o rendimento máximo nunca vai ser igual a 1, porque não existe máquina térmica com 100% de rendimento. Nós já explicamos isso. Então, rendimento, mesmo
da máquina de Carnot, que é o rendimento máximo que a gente possui, ele vai ser dado em um valor que vai ser menor do que 1. Ok? Na próxima aula, aí a gente vai detalhar para vocês o que são refrigeradores. São as chamadas máquinas frigoríficas. Então, o princípio de funcionamento de um refrigerador. O refrigerador, ele é uma máquina térmica ao contrário. Então, a máquina térmica retira calor da fonte quente, realiza trabalho e joga o excedente de calor para a fonte fria. O refrigerador, qualquer máquina frigorífica, ela faz o contrário. Ela retira calor da fonte fria através de um trabalho que é executado em cima da máquina e joga o excedente para a fonte quente. Então, é uma máquina térmica ao contrário. É um processo completamente diferente, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar desse princípio de funcionamento aí da máquina frigorífica. Beleza? Meus queridos, por hoje é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente explicou hoje? Quer fazer alguma pergunta? A gente tem 2 minutinhos aí. Posso responder alguma pergunta de vocês. Tá de boa? Então, por hoje é só isso. Obrigado pela participação de vocês. Tá? Na aula professor. de quinta, a gente vai falar de refrigeradores. E aí eu vou trazer alguns exemplos também de questões que caiu no Enem ou questões de vestibulares também para a gente trabalhar nessa aula. Valeu? Bom dia, galera. Qualquer coisa está à disposição, é só mandar um WhatsApp, viu? Valeu. Valeu, obrigadão. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Valeu, galera.